Você não é encalhada, você só tem 13 anos, tá bom? Eu não sei por que não ter perdido o bebê virou uma vergonha. Motivo de vergonha, nossa, você tem 13 anos e você ainda não beijou? Sim, óbvio que eu não me beijei, porque eu tenho 13 anos, cara. Uma criança dizendo algo muito óbvio em pleno século XXI. Olha só. Você não é encalhada, você só tem 13 anos, tá bom? Eu não sei por que não ter perdido o bebê virou uma vergonha. Motivo de vergonha, nossa, você tem 13 anos e você ainda não beijou? Sim, óbvio que eu não me beijei, porque eu tenho 13 anos, caramba. Desculpa se eu tô mais preocupada em viver minha vida, em ter minhas amigas, em estudar pra escola, ser feliz do que ficar beijando um monte de cara. Não é minha prioridade no momento, tá? Eu acho que tem esse grande problema que as pessoas não estão sabendo o tempo pras coisas. Tipo, 13 anos não é idade pra ficar beijando e namorando. Vai viver a tua vida. Gente, desculpa, mas pra mim isso é um fato, tá? 13 anos você é uma criança ainda, nós somos crianças ainda. Não precisam ficar com vergonha por não ter beijado, tá? Porque eu sei que tem muita gente que fica pressionando, que fica falando, ah não, você tem que beijar. Não vai na onda dos outros, tá? Seja você. Não precisa adiantar as coisas pra ser maneiro. Ser maneiro é ser você. Ser maneiro é ter uma personalidade, uma identidade, tá bom? Não precisa se mudar pro mundo. Se molde pra você. Gente, quero deixar claro que a minha opinião é o meu vídeo, então são as coisas que eu acho, tá? Se você não pensa igual, tudo bem, gente, a vida de vocês não vai mudar nada na minha. Aqui é um canal que eu compartilho as minhas opiniões, tá? E esse vídeo eu fiz mais de conforto pras meninas que estão se achando pressionadas a beijar, porque todas as meninas já beijaram, ou pressionadas a namorar. Saibam que vocês não precisam sair dos seus princípios pelos outros, entendeu? Pessoal, é impressionante como esse vídeo ele é bem elucidativo sobre muitas questões. Primeira questão é que essa menina, essa criança, ela tem um Instagram ativo ali nas redes sociais, provavelmente os pais devem controlar de alguma forma, e provavelmente ela tem uma educação presente dos pais ou de pessoas que são responsáveis por ela. Vou deixar o Instagram dela aqui, depois vocês podem acompanhar. Ela não deu para perceber se ela é cristã ou não fui vasculhar isso, mas o discurso dela é o seguinte, dessa questão de se preocupar com coisas que realmente importam. E lembra muito Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte, que nós não devemos nos preocupar com coisas vãs. A nossa curiosidade não deve estar centrada em coisas vãs, ou seja, coisas passageiras. No entanto, a nossa cultura, principalmente no Brasil, mundial até, né? Mundialmente falando, as pessoas se preocupam muito com coisas passageiras, se você for perceber. E aquilo que é mais perene, aquilo que é mais da tradição, aquilo que mais fala mais das nossas origens, daquilo que nos construiu ao longo da história, muitas pessoas deixam de lado. Para que se preocupar com história? Para que se preocupar com questões que envolvem a nossa tradição, principalmente no Brasil, católica, que tem coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. Eu afirmo isso, sim. Muitas pessoas acham que só são coisas ruins. E essa criança, ela tá falando algo muito, muito importante, que muitas pessoas não pensam, que é a questão de uma certa idade, até uma certa idade, as pessoas não deviam se preocupar tanto com questões de relacionamento emocional, principalmente na época que a gente vive hoje. Na época que eu vivia, na minha adolescência, 2011, até 2015, sei lá, por esses anos aí. As pessoas, à minha volta, os meninos, só falavam de futebol e quantas meninas eles tinham ficado na festa, ou quantas que eles queriam pegar, pegar, literalmente é isso, né? Entre aspas aí, pra não ficar ruim, na próxima festa. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o homem... Dizer que a igreja é contra a educação sexual e querem dizer que a igreja quer que os nossos filhos se contaminem com AIDS, haja gravidez precoce e companhia limitada e fazem todo esse tipo de terrorismo em cima dos pais. Isso aqui é simplesmente uma falácia. Isso aqui é sofisma total. Por quê? Porque a grande realidade é que eles estão se dizendo preocupados com a educação sexual dos nossos filhos, mas os números mostram que os argumentos deles são totalmente furados. Por exemplo, eles colocam nas mãos dos nossos filhos as camisinhas, não é? Bom, foi o que se fez já desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, se continuou fazendo no governo Lula e agora se faz ainda mais no governo Dilma. Durante todos esses anos se foi
fazendo uma revolução da camisinha, colocando camisinha na mão dos nossos adolescentes, nas escolas. Por quê? A desculpa inicial era porque nós queremos evitar a gravidez precoce. Quando, depois de 10 anos que o governo Fernando Henrique estava já distribuindo, né, as camisinhas, durante o governo Lula, se fez uma estatística e se descobriu que o índice, ou seja, o número de gravidez precoce aumentou no país. Aí você apresenta esse argumento para eles e diz, está vendo? Está dando errado. Eles dizem, não, mas a razão da camisinha não é a gravidez precoce. A razão da camisinha é porque os nossos filhos têm que fazer sexo mesmo, eles têm que ser educados a serem livres para fazer um sexo seguro. Aí você vai e apresenta um outro número e diz, veja, o Brasil, com esta política selvagem da camisinha, está se tornando um país de pessoas contaminadas com o vírus do HIV. Por quê? Porque o índice de pessoas que é contaminado com HIV só aumenta, e aumenta geometricamente, é um negócio alarmante, é uma verdadeira epidemia. A única coisa que o governo está conseguindo fazer é conter as mortes. Por quê? Porque as pessoas continuam contraindo HIV, só que pararam de morrer. Por quê? Porque com coquetel quebraram, digamos assim, os direitos, né, das companhias que faziam aqueles medicamentos, etc. Então agora eles distribuem, o governo distribui esses medicamentos gratuitamente, etc. Então é evidente, as pessoas não estão morrendo, mas a população de pessoas contaminadas aumenta cada vez mais. E a camisinha não está funcionando. Por quê? Por quê? Porque a camisinha coloca as pessoas no vício de terem relações sexuais promíscuas, e aí, quando elas um dia se veem sem a camisinha, fazem a relação sexual mesmo assim. Quando, se nós preparássemos os nossos jovens e os nossos filhos para a castidade, as coisas seriam diferentes. E assim por diante. Então, é isso essa situação que nós estamos vivendo. A situação que nós estamos vivendo é que, cada vez mais, a educação sexual está saindo da mão dos pais e, não é, o governo acha que ele é quem tem o direito de dar os valores para os nossos filhos. Nós, cristãos, e não somente cristãos, nós, cidadãos, devemos dizer, pode parar. Os valores morais dos nossos filhos daremos nós. O governo não é a melhor instância para dar esses valores às crianças. Muito pelo contrário, os valores que eles estão advogando são valores perversos e não são os valores da população brasileira. O povo brasileiro tem valores com relação à sexualidade que se voltam para a família. E aqui está o centro, digamos assim, daquilo que nós precisamos obter ao educar os nossos filhos para a sexualidade. Nós devemos colocar com toda clareza no coração e na consciência dos nossos filhos que sexo é família. Por quê? Porque a equação que foi introduzida, né, na consciência geral da nossa sociedade é que sexo é diversão. Sexo é um direito, eu tenho o direito de me divertir e de fazer de forma inconsequente sexualidade. Só que isso não é o projeto de Deus e não é a visão cristã de sexualidade. Sexualidade é família. E, portanto, educar os nossos filhos para serem família. Então, quando é e como é que nós devemos falar com os nossos filhos? Bom, o quanto antes. Essas crianças, quando crianças, é comprovado, tem a presença dos pais ou de responsáveis ou de uma família, que aí vai entrar outra discussão que eu não vou entrar aqui, né? O que é família, qual é a concepção de família, que aí é outra história, enfim, que aí é outro negócio bem complicado, que hoje já existe, né? Que família não é mais família tradicional, enfim. Mas a família, ela precisa estar presente, as pessoas cuidando daquela criança. Quando as pessoas cuidam dessa criança, provavelmente, não quer dizer que sempre vai acontecer isso, em muitos casos pode acontecer o contrário também. A criança pode fazer tudo ao oposto, escondido, enfim. Mas o fato dos pais estarem presentes é importante, não tem o que fazer. Tem que estar presente, tem que saber o que a criança faz. Ainda mais no mundo digital. Na minha época não tinha tanto. Estava começando as redes sociais. Mas hoje as pessoas têm muito acesso a tudo. Na palma da mão, literalmente. Para tudo. Tudo que é tipo de coisa. Ruim ou boa. Então as crianças elas têm que ler muito, têm que se aprimorar cada vez mais nas ciências, porque eu até comento com meus alunos, vocês têm tudo nas mãos, mas é aquela coisa, né? Tempos fáceis produzem
homens fracos, mulheres fracas. Por quê? Porque sempre tem tudo nas mãos e as pessoas não estão nem aí. Ah, já que tem tudo na mão mesmo, por que eu vou estudar? É só usar os chat GPT. A gente meio que se acostuma mal com essa coisa toda. Até nós adultos também. Mas é isso. Essa reflexão dessa menina é uma reflexão muito atual no sentido de que as nossas crianças, os adolescentes, eles têm que se preocupar cada vez mais com aprimorar conhecimento e deixar essa coisa de relacionamento um pouco muito mais para depois e muito com calma, entende? E claro que as pessoas que são católicas, estou falando de pessoas aqui católicas, é evidente que vai ter muito mais calma ainda em relação ao relacionamento, é evidente, tem que ser assim, né? E venhamos e convenhamos, né? As pessoas se machucam muito menos quando tem essa calma para lidar com relacionamentos. Porque, na maioria das vezes, não precisa de tanta pressa. Então, essa fala de uma criança nas redes sociais, que o perfil dela é público, né? O vídeo dela é público, tá lá. Eu usei o vídeo de React aqui, mas o vídeo dela é público, se você puder assistir, vou deixar aqui no link. Então não tem problema nenhum, porque o vídeo dela é público. É uma criança que fala nas redes sociais, mas que tem provavelmente um monitoramento pelos pais. Mas tá de parabéns, é algo muito importante ouvir isso, né? E tem pesquisas que dizem que muitos jovens, pessoas da geração Z, que nasceram entre 1995, 2000, sei lá, por aí. Essa geração, até hoje, por exemplo, são pessoas que são um pouco mais cuidadosas, não é conservadoras, mas que não estão mais assim tão igual a geração dos anos 60. E é isso, o vídeo de hoje. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.